evangelista porque não deu glória a Deus. Não glória a Deus. Um texto que seja base para essa verdade do Catecismo Maior. Primeira pergunta. Que o fim principal, supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Base bíblica. Isso. Diz o quê, Kel? Diz aí. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória eternamente. Amém. Então, ele cita alguns textos aqui. Ele cita o Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tudo foi criado para a glória de Deus, né? Um texto bem conhecido é Efésios, capítulo 1, né? Onde por 3 vezes o Paulo repete essa fala, né? Fomos criados para o louvor da sua glória. Deus nos predestinou porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus enviou o seu Filho porque nós fomos... 10:31, perfeito. Pode ler para a gente? Exatamente. Nós fomos criados para glorificar a Deus, né? E gozá-lo, né? Para sempre, nos deleitarmos nele, né? Então, fim, claramente, tem o sentido de propósito, né? O propósito do homem é esse, né? Aí, o Guerra dos Vozes, ele traz uma questão aqui. Seria possível algum evolucionista coerente concordar com a resposta do catecismo à pergunta 1? O que é que vocês acham? Evolucionista? Sim. Não, se a evolução tira Deus completamente do alto, do centro. Do centro. O evolucionista ele tira Deus da ação de todas as coisas. E aí, o evolucionista, ele trata o homem como ele veio como um processo da evolução, ele não foi criado, e criado com um propósito, né? O estudo científico, ele é algo muito relevante, mas nós vamos e usufruímos de várias riquezas do estudo científico, né? Do estudo da academia, melhor dizendo, com os olhos da verdade da palavra de Deus, julgando aquilo que é bom e aquilo que é mal. No mundo, nas universidades, nós temos bons ensinos e maus ensinos. E precisamos entender isso. Fui ver se era o meu. E precisamos entender isso, né? E o evolucionismo é um mau ensino, porque ele diz que a raça humana ela foi criada mediante um processo de acaso, né? E o Guerra dos Vozes ele diz ainda mais. Existem os evolucionistas teístas, que são aquelas pessoas que tentam conciliar, né, evolução e fé. Eles se chamam evolucionistas teístas. Que eles dizem o seguinte, que o homem foi criado para a glória de Deus, mas Deus fez uso de um processo de evolução para atingir esse propósito. Mas vocês veem problema nesse tipo de afirmação? O que é que vocês acham? É possível conciliar nesse aspecto, ser um evolucionista teísta? O pastor, o padre, o Papa há pouco tempo não usou mais ou menos isso. Ele chegou a afirmar que Deus não tinha uma varinha mágica que de repente o que não existia chegou a existir. Mas que ele utilizou quase essas mesmas palavras, que ele utilizou digamos assim, do ordinário para que as coisas viessem a existir. Isso se refere à criação, né? Aos dias da criação. Eu não cheguei a ouvir essa fala dele, mas isso é o discurso base
que o meio teológico, né, evangelical, ele tenta ter um vínculo com o academicismo, né? Porque o academicismo ele julga a igreja como ignorante, né, como uma pessoa que não pensa. Então, como eles querem conciliar, eles querem estar no meio da academia e não ser vistos como ignorantes, aí eles vão tentar conciliar. E nessa conciliação, o que é que eles fazem? Eles negam a verdade clara das Escrituras, que diz que Deus criou. Caso essa tentativa não é uma tentativa de racionalização? Porque assim, a base do academicismo é a razão, né? Ela está no trono, né? E aí o evolucionismo teísta, ele tenta, nesse sentido, satisfazer, negando um princípio da palavra de Deus, né? Mas ainda é mais difícil acreditar que a gente veio de um macaco, não. Muito mais, tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé. Como diria Ariano Suassuna, né? Ele tem uma palestra dele que ele pegou e um incrédulo, né? Ariano Suassuna, incrédulo. Pegou aquele prendedor de roupa. Tem 2 madeirinhas. Ele lá em São Paulo, na universidade, chamaram ele para palestrar. Ele pegou aquele prendedor e disse assim: você está vendo isso aqui? 2 madeirinhas e um metalzinho aqui, né? Que você aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Dê 2 madeirinhas e um metal para um macaco, ele vai passar 100 anos e ele não vai fazer isso? Então não vem dizer que o homem veio do macaco, não, porque o macaco nunca vai chegar nisso aqui. Né? Eu estava vendo alguns vídeos de Marcos Eberlin. Aí ele falando exatamente sobre isso, ele dizendo assim que eles querem conciliar e ele diz que não tem como conciliar. Porque as coisas que aconteceram cientificamente, assim, eles foi comprovado que, sei lá, a Terra parou, né, em algum momento que eu fiz a Bíblia, né, passagem da Bíblia, o Sol parou, que não sei o que. Várias coisas, assim, a maioria das coisas não se explica cientificamente. Aí ele inclusive falou do macaco. Ele disse assim, cientificamente é impossível acreditar nisso. Não é uma questão de que não responde aos questionamentos científicos, você dizer do macaco e várias outras passagens bíblicas. Porque esse macaco tem não sei quantos milhões de cromossomos a mais do que o do homem. Aí ele começa a dizer cientificamente porque aquilo ali não bate. Então, assim, não tem como você achar que foi de forma ordinária. Aí falando da Arca de Noé, a mesma coisa. É porque Deus fez... Não, porque Noé adormeceu com alguma erva, os bichos que eles ficaram dormindo, não sei o quê. Eles não conseguem entender que foi de forma sobrenatural. E aí ele explicando que a ciência não explica. Da forma que eles utilizam, não responde. E ele é uma pessoa do meio, né? E ele é do meio. Que não se vendeu a tentar a conciliação, não se vendeu e ele conhece, né, os argumentos dele, porque o que está por trás é a razão, né? A razão está no trono. Professor, normalmente o evolucionista também é adepto da teoria da geração espontânea. E a geração espontânea vai negar um criador com a mente superior envolvida na... Uma mente, num ato sobrenatural. Não é espaço para milagre, né? Então, o evolucionismo é uma das formas, né? E isso abre, sim, além do ato ser um ato isolado, equivocado, isso vem com uma bagagem. Vem com uma hermenêutica distorcida. Porque a partir do momento em que eu acho coerente rejeitar biblicamente o relato de Gênesis 1 para andar de mão dadas com o academicismo, que outros textos eu não posso rejeitar? Então, o evolucionista teísta, ele vai ser uma pessoa que ele vai considerar, ele vai ser muito mais aberto para rejeitar, né, o culto segundo as Escrituras, rejeitar o modelo de família segundo as Escrituras, rejeitar, né, o ensino de disciplina lá de Provérbios não é um ensino para ser aplicado hoje, né, você não pode disciplinar o seu filho, aquele modelo de família é um modelo cultural daquela época, né, hoje mulheres podem ser pastoras, hoje... Então, por quê?
Porque ele vai fazer tudo que... A sua hermenêutica não é um problema isolado. Ele tem uma hermenêutica que eu preciso fazer andar de mão dadas com a minha geração. Aquilo que a minha geração diz que é sábio. E aí ele faz a Bíblia ser cativa disso, né? Sempre tirando algo da Bíblia, né? Para tentar andar de mãos dadas. E aí é o que a gente vê muito no meio evangelical, né? De modo muito natural. Nos Estados Unidos, na Europa, é muito natural você encontrar igrejas que não rejeitam, dizem que não é pecado mais o homossexualismo, né? Já tem isso em São Paulo. Porque esse é o discurso muito forte na academia, né? Naquilo que os homens reputam por sabedoria, né? É sempre ofensivo você pensar de forma contrária, né? Você é algo assim muito pejorativo, né? Você pensar de forma contrária, né? Você é dito como intolerante, né? Os adjetivos são pesados, né? Pessoas de ódio, né? Intolerante, discurso de ódio, né? Discurso de intolerância, né? Então, assim, aí essa hermenêutica ela entra, né? E ela tenta andar de mão dadas e ela vai se ramificando para várias outras áreas, né? O tema não é só o tema da criação, não é um debate apenas. Ele vem junto com a hermenêutica, né? A pessoa, a partir do momento que ela diz assim, não é bem assim que está na Bíblia, né? Então ela já tem essa hermenêutica, né? De que eu posso alegorizar onde eu quiser, onde houver o conflito, e é a academia que vai me dizer o que é sábio, né? Qual é o erro da seguinte declaração? O fim supremo e principal do homem é buscar a felicidade. E outra. Qual é o erro da seguinte declaração? O fim supremo e principal do homem é buscar o melhor para a maioria. Está errado, mas assim, de onde vem esse? Qual é a raiz desse erro? Né? Qual é a base para esse erro? O homem como centro. Né? O homem como centro. A vida dele não entendeu que e é interessante que a ironia é o seguinte, que quando o homem se coloca como um centro, ele não consegue aquilo que exatamente ele quer, a felicidade, né? Porque o que o hedonismo ele leva é exatamente uma frustração. E onde se termina a vida o Satanás, ele quis pintar Deus como um ser egoísta, né? Ele quer privar você. Essa imagem que Satanás quer privar de Deus. Deus é um ser que ele quer tirar a felicidade da gente. Por isso ele colocou regras. Só que a Bíblia apresenta Deus como um soberano bondoso. As regras são exatamente para nós termos uma vida feliz. Nós vamos viver para Ele, para viver uma vida deleitosa, viver uma vida agradável, sermos felizes. Né? Então, quando o homem ele busca a vida, ele vive essa filosofia de vida, isso é uma filosofia, né? O fim do supremo principal do homem é buscar a felicidade, é buscar o que ele quer. Ele está caindo no conto da serpente, né? Na mentira mais destrutiva, que é desviar a nossa vida do foco principal, que é glorificar a Deus, e somente assim é que eu vou conseguir me deleitar, ter uma vida feliz, né? Uma outra ramificação desse distúrbio é o fim supremo viver em torno da maioria, né? Uns filmes que eu gosto muito filmes que retratam a Guerra Fria, né? Que fala sobre aquele jogo de espiões, né? Da CIA, os Estados Unidos mandando espiões para a Rússia mandando espiões para os Estados Unidos, né? As tramas que havia, né? Contra-informação, aquele negócio. Eu acho fantástico, né? E é interessante que o russo, ele na ideologia deles, o que é que eles faziam, né? O mais importante era a mãe Rússia, né? Qualquer coisa que pudesse prejudicar, né? Se ele tivesse
até um parente, uma pessoa que foi um espião, foi fiel e ele trabalhou para a Rússia e tal, mas se alguma coisa pudesse prejudicar a Rússia de alguma forma, ele mesmo matava, porque ele dizia assim, a Rússia está acima de tudo, é o benefício da maioria, né? Então, eles tinham um laço assim, muito mais forte com a nação do que com a própria família, né? Pai matava filho, filho matava pai. Eles matavam assim, porque a mãe Rússia é uma ideologia que eles viviam, né, de modo muito frio. Os filmes retratam, né, pastor? Geralmente quando um desses caras russos, geralmente eles são capturados, eles sempre davam uma cápsula de cianureto, né? Então, via que alguém pegou, ele já botava na boca. Já botava na boca, exatamente. Matava. Ele já andava ali e os caras, eles faziam de tudo, né? Matavam, porque eles viviam exatamente isso, né? O Gerhard Voss fala assim, né? A vida moderna, por estar amplamente dominada por essa falsa ideia, é essencialmente pagã e não cristã. Até mesmo algumas igrejas absorvem esse ponto de vista pagão e falam de um Deus como um Deus democrático, né? Falam como um Deus democrático, né? Eu sei que existe alguma problemas de interpretação sobre o congregacionalismo, né, que é a igreja, tudo define-se tudo pela Assembleia, né, tudo é decidido pela Assembleia, mas tem uma relação muito com isso, né, dessa ideia da nossa geração, né, um Deus democrático, né, um Deus e ignoram aquele modelo estabelecido por Deus de como deve ser o governo da igreja, né, que é um governo representativo. A igreja elege seus oficiais e eles vão interpretar as escrituras que foram habilitados para isso, eles têm habilidade para isso, para governar a igreja, né? E fala-se muito isso, né, sobre democracia, né? A própria linguagem de igrejas evangelicais, ela retrata o linguajar de uma pessoa, né? O mundo tenta redefinir o conceito que está nas escrituras, né? Eles falam termos como amor, como paz, né? São jargões, né? São jargões e eles redefinem, né? Agora, vá dizer que você discorda da forma de pensar deles de amor. Aí ele te chama de pessoa de ódio. Entende? Porque eles redefinem, né? O amor para eles não é o amor bíblico, né? Eles redefinem liberdade, né? Liberdade é você poder fazer o que quiser com o seu corpo, né? Se quiser abortar, vai abortar. Se quiser, faz o que quer, né? Então, complicado. O Gerhard Voss faz a pergunta: por que o catecismo põe glorificar a Deus antes de gozar a Deus? O que você acha? Primeiro obedecer, para depois usufruir, né, do resultado da obediência. Eu acho que obedecer é um elemento dentro do glorificar. Glorificar é mais amplo. Viver para a glória de Deus, adorar a Deus. A obediência é um ato disso, mas eu vou cantar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor. Está associado com a obediência, mas glorificar é adorar mesmo, com a minha vida, no culto. Eu vou glorificar. Porque ele, na explicação dele, ele diz o seguinte, que é óbvio que o gozar, ele não pode existir a parte do glorificar. Ele é uma consequência. Eu não posso achar que você é uma pessoa feliz na desobediência. Eu não vou conseguir me deleitar em Deus e ser uma pessoa deleitosa se eu não viver uma vida para o propósito pelo qual eu fui criado, né? Pense nisso, né? Você cria uma coisa para uma determinada função e aí você usa essa coisa para outra função. A famosa gambiarra, né? Você vai dar problema, né? Vai dar problema. Você vai tentar resolver ali, né? Você tá andando de bicicleta, a corrente cai, aí você tenta pegar um palitinho na rua para enganchar lá, para segurar um pouco, né? Você vai remendando, né? Aí você tira a corrente e vai colocar outra coisa para tentar substituir ali, adaptar, né, alguma coisa. Essa gambiarra, pastor, que o senhor está falando,
pode ligar que é a primeira tentativa de Adão e Eva em fazer roupas para si, né? Seria uma falsa religião. Veja, ali, eu penso que, assim, aquela cena, ela não é tão negativa. O pecado antes é negativo, porque, assim, quem matou o animal foi Deus. Deus matou o animal e fez vestes, né? Deu vestes ali. Então, ali, os teólogos, eles entendem que ali tem um primeiro inferência, eles chamam, não está explícito, falando sobre sacrifício, mas se houve pele de animais é porque o animal morreu. Eu falo antes. Ah, folha de figueira, sim, aí sim, é verdade. É isso, tentar se justificar, tentar fazer algo, né? Nós devemos viver para glorificar a Deus, né? Nós fomos criados para isso, né? Não tem como nós vivermos uma vida feliz a parte do nosso propósito, né? Nós fomos criados para isso, né? Por isso que uma vida de uma pessoa que não adora a Deus é uma vida desordenada, né? Uma vida de uma pessoa que não trabalha, não sustenta o lar, ele é uma vida desordenada, né? Uma vida de uma pessoa que não se alimenta bem é desordenada. Uma vida de uma pessoa que não dorme bem é uma vida desordenada. Porque isso são estruturas ordinárias que Deus criou para a gente viver. Você não pode viver sem beber água, você não pode viver sem comer, você não pode viver sem dormir, você não pode viver sem adorar. Se você vive sem adorar, você vai viver, mas aí vai trazer vários... Você vai... Aí os teólogos eles dizem o seguinte, né? Eu tenho um teólogo escritor, né? Que ele fala em Romanos 1, o Ted Tripp, ele fala que, à luz de Romanos 1, né? Que você foi criado com o DNA de um adorador. Todo homem é um ser religioso. E aí, quando você não canaliza isso na direção correta, você vai tentar preencher isso em outra direção. Então, você vai colocar um filho como um ídolo, você vai colocar um time de futebol como ídolo, você vai colocar uma meta, um sonho na vida como ídolo, e você vai viver em função disso, numa causa, né? Tem pessoas que fazem a causa política ser a causa da vida. Tem pessoas que fazem a causa do futebol, né, no nosso país é muito comum, ser a causa da vida. O cidadão ele faz de tudo. Se o time for jogar onde for, ele se mata e vai atrás do time. Ele perde até a demissão do emprego. Se o time ganha, ele está eufórico. Se o time perde, ele fica numa depressão. Aquilo ali já não é mais um lazer, né? Aquilo ali, ele é um ídolo. Né? Aquilo ali o céu e o inferno dele, ele vive para aquilo ali, o sonho dele, a meta dele é tudo voltado para aquilo ali. Por quê? Porque ele é um ser religioso. Esse vigor, essa intensidade, isso é próprio do ser humano, só que deve ser canalizada para Deus. Nós fomos criados para isso, né? Desfrutar das demais coisas, né? Você tem um time de futebol, você tem um lazer, você tem um sonho, você tem as dádivas da vida. Elas são bênçãos e devem ser usufruídas, mas elas não são, né, o fim principal do homem. Quando nós colocamos algo que é dádiva, como até as boas coisas da vida, né? Um emprego, né, um carro, coloca isso como um ídolo, né? Certa vez o pastor Paulo Brasil estava me dizendo, né, que ele aconselhou uma pessoa que ela tinha um tique, né, um toque lá que fazia ele ter o stick dele lá, saía do carro, ele apertava o alarme assim umas 3 vezes, aí ele ia no restaurante, aí saía no meio do restaurante para olhar o carro, porque ele tinha um pânico de alguém roubar o carro dele. E ele começou a ter ansiedade, né, ficar apavorado, e assim, aquilo ali era um ídolo para ele, né, uma dádiva. E aí ele canalizou, né, tudo ali para aquilo ali, e é isso que acontece, né? Vários desvios comportamentais quando tem uma desordem, né? Tem uma desordem na minha vida, no meu propósito, né? A segunda pergunta do catecismo é: como podemos saber que há um Deus? Sim. Ainda fazendo uma pergunta em relação a esse primeiro questionamento do catecismo sobre glorificar a Deus,
seria assim, uma compreensão errada a gente pensar que esse conceito de glorificar Deus seria um conceito mais, assim, no contexto de cosmovisão, porque muita gente pensa nesse propósito de glorificar Deus em cada ato da vida. Então, por exemplo, se eu for jogar futebol, se eu for assistir uma televisão, um filme, compreender que isso não é, assim, não é todos os atos da vida que a gente está, não é uma forma de culto, né? Assim seria, a pergunta é justamente essa, se essa forma de pensar, em glorificar a Deus em cada ato, especificamente como se fosse alguma coisa de culto, alguma coisa desse tipo, é uma compreensão errada também, né? Eu acho assim que o ponto, eu acho que não está errado isso, eu acho que o exclusivismo a isso é errado, porque também tá correto, Paulo, quando ele vai tratar sobre um problema assim de comer carne na hora do jantar, na hora do almoço, quando um vizinho seu chega, ele não está falando de culto, ele está falando de uma situação quando você vai comprar carne no mercado. Havia um contexto de Corinto em que as pessoas iriam se escandalizar se você comprasse carne dentro do mercado que era num templo pagão. Então ele vai dizer assim, ó, tudo que você fizer na vida, você vai comer. Então comer, beber, as coisas ordinárias da vida. O problema do evangelicalismo é que eles assumem que é só isso. Então, isso é também. Mas o momento mais sublime, mais intenso, onde eu vou glorificar a Deus, é quando Ele separou um dia em 7 para eu fazer isso intensamente e mais exclusivamente. Então, se eu tenho isso e não tenho o principal, eu tenho muito pouco. Mas é verdade também que, além desse dia santo, dessa adoração mais intensa, onde a gente vai estudar mais, a gente vai cantar mais, a gente vai orar mais do que a gente deva fazer na nossa vida devocional, quando eu vou estudar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou comer, eu sempre tenho que glorificar a Deus em todos os atos, né? Então, eu acho que o problema desse meio evangelical é querer que isso aqui, afirmar que isso aqui substitui isso aqui, né? E aí é um erro, porque isso aqui é importante, mas isso aqui é o principal. O problema é que o movimento fundamentalista, ele tentou resolver através do ascetismo, né? A gente vê os fundamentalistas falando, não, você não pode ir para o cinema para fazer nada, você não pode assistir televisão, você não pode colocar uma roupa diferente. Por quê? Porque tudo isso daí é do mundo, entendeu? E existe aquela separação que não é, enfim, bíblica, entendeu? Que não existe. Eles estão querendo impor uma aparência de santidade com coisas, como Paulo mesmo fala, não vão influenciar contra a imoralidade. Na verdade, esse rigor ascético, esse guardar de dias, de você, olha, você só é santo se você está orando 24 horas por dia. Enfim, não existe, na verdade, essa separação. O exemplo disso foi Eva, né? Diante da tentação da serpente, ela respondeu à serpente que não devia comer nem tocar no fruto proibido. Ela acrescentou Acrescentou. Exatamente. Como podemos saber que há um Deus? A natureza. A confissão de fé responde, né, o Catecismo Maior, a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus, porém só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Né? Então, tem algumas coisas aqui. A natureza, o que significa a natureza? Revela a Deus. O que é a natureza? Quando você fala a natureza, é o que? A complexidade, né, da natureza. As obras que foram criadas. Então, o Catecismo Maior, ele cita duas coisas. Quando ele fala natureza, está correto isso. Mas ele cita a natureza no homem e as obras de Deus. Então, são duas coisas. Tem um texto lá em Romanos 2 que Paulo fala assim, que o coração do homem o acusa
e o defende daquilo que... Então, a primeira coisa que a revelação de Deus é na consciência. Todo homem, essa consciência, ela foi manchada pelo pecado. Então, o homem, ele, por causa da queda, ela não é um aferidor exato. Mas o homem ímpio, ele, quando ele faz as obras, sem conhecer a palavra de Deus, de nada, ele tem aqueles momentos de crise. A consciência dele acusa, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele sente alguns desconfortos. E é interessante que alguns antropólogos, né, tem livros de antropologia, no curso de missões eu estudava muito isso, que eles identificam, né, aquele livro bem conhecido, né, o Fator Melquisedeque, ele trabalha um pouco nisso. Marcas de Deus nas culturas mais pagãs que você vai ver. Você vai ver numa tribo coisas assim abomináveis, né? Há tribos indígenas lá no interior do Brasil, em que, na mata, né, lá no norte, em que eles pegam duas crianças gêmeas, né? Aí uma nasceu, a primeira nasceu, a segunda eles sepultam, porque eles dizem que a segunda vai roubar o espírito da outra, né? Então, são práticas abomináveis. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver, essa mesma tribo, ela tem punições severas para crimes de homossexualismo, atos de homossexualismo. Ninguém ensinou na Bíblia sobre isso. Eles vão ter uma legislação muito forte sobre roubo, sobre assassinato, tem a imperfeição, mas tem as marcas da consciência de um ser que foi criado à imagem e semelhança, né? Você vai olhar no direito, olha o direito, né? Você vai ver que até uma nação que você pode até dizer, nossa nação precisa melhorar muito, né? Muita injustiça. Mas olha a legislação, você vai ver as marcas da justiça, marcas de uma preocupação pela verdade, né? Vai ter várias imperfeições, mas os homens foram criados à imagem de Deus, né? Você vai ver a marca de Deus, você vai ver a consciência do homem, né? sobre isso. E a segunda coisa é as obras. Então, Deus, ele se revela, as marcas da lei de Deus estão na consciência dos homens, que vai ser evidente nos seus atos, naquilo que ele fala, e também naquilo que é criado. É o texto de Romanos 1, versos 19 e 20, que Deus se revela por suas obras, né? Você vê uma grande montanha, você vê o sol, a lua, as estrelas, você vê a habilidade intelectual de um poeta, de um músico, de um cientista, de um médico. Isso revela o quê? Um Deus criador que deu a habilidade. Você vê o ordinário, né? E aí de repente você vê algo extraordinário. Um jogador extraordinário, um cantor extraordinário. Você vê uma paisagem belíssima, você vê, isso tudo revela a glória de Deus, né? A criação. O Catecismo Maior faz um porém imediato, dizendo o seguinte: porém, só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz para a salvação. Então, a revelação da consciência e a revelação da criação, elas são insuficientes, né? Elas são revelações que elas têm um propósito. Qual o propósito da consciência e da criação? Revelar o quê? A existência de Deus, a criação, que existe um Deus por trás dessa criação, né? Existe um Deus por trás da criação, né? Revelar Deus como Criador. Pastor, a gente pode dizer que a natureza, a criação de Deus, ela, para os eleitos, é para glorificar e gozar disso tudo, né? E para os ímpios é condenatório, né? Serve para condenar os ímpios, porque assim, tem tudo isso aqui, quer dizer assim, mas fulano, sei lá, o índio de tal lugar não chegou à Bíblia, ele morreu e não... Não, um dos propósitos
é da finalidade disso, né, do destino disso, é a condenação. Ele vai, o texto de Romanos 1 trabalha isso, né, tornar eles indesculpáveis. Mas a teologia reformada fala muito sobre isso, sobre graça comum, né, sobre essa revelação de Deus. Ela traz benefícios até para os crentes, para os crentes, né? Quando a revelação de Deus ela é derramada ao ímpio para benefício da própria sociedade. Um médico estuda e descobre a cura do câncer. De onde vem isso? Vem da revelação de Deus. É a graça comum, é a revelação. Ele está revelando essa sabedoria. Isso vem de Deus. E traz benefício para nós, né? Todos os avanços científicos, isso tudo é dádiva de Deus, é graça comum, né? Então, diferente da perspectiva que Felipe citou do fundamentalismo, o movimento reformado diz o seguinte, que é a mentalidade de Agostinho, né? Quando eu vejo um cientista habilidoso com um grande conhecimento, eu olho para ele e vejo um homem sem Deus, um ímpio. Mas o que ele tem é de Deus. Esse ensino, ele é a graça comum, né? Ele é um grande ensinamento. Então, Calvino, ele encorajava, né, os jovens, ele estabeleceu a escola, ele estudava os filósofos gregos, ele estudava, fazia análise daquilo que é bíblico, não é, mas ele lia a literatura dos poetas, né, tudo. Pastor, essa divisão aí, graça comum, graça especial, ela é didática, né? Porque são aspectos da mesma graça. Sim. A gente citou aqui na criação, que o homem pode contemplar a existência de Deus, comprovar a existência de um Deus, mas que também se torna indesculpável, porque ela também não atinge toda a revelação, né, no aspecto salvífico. Então essa graça comum, graça especial, é uma divisão, mas Agora, assim, eles têm focos diferentes, né? Um dos focos é anunciar que Deus é o Criador, que o homem é indesculpável e trazer habilidades, né? É muito relevante para a sociedade você ter pessoas que estão estudando, né, todas as áreas científicas e o ponto é esse, o estudo científico é uma busca pela descoberta desse conhecimento de Deus. Eles estão buscando conhecer a glória de Deus, ainda que eles não nomeiem isso. Eles estão buscando conhecer a glória de Deus. Isso é bom para a sociedade, né? Isso é bom para a sociedade. Mas o foco não é anunciar detalhadamente a obra da redenção. Então a graça comum, ela tem uma pauta, ela tem um limite. E a graça especial, né, que é a palavra de Deus, o foco dela é revelar, né, a história da redenção. O problema é quando eu quero misturar essas duas coisas, né? Quando eu quero ler a Bíblia para eu ser um especialista no direito ou na medicina. Ou quando eu quero estudar a medicina e eu quero para falar como foi a criação. Eu vou para a academia para dizer como foi a criação, como é a redenção ou como é o destino da humanidade. Eu me desviei, né? Aqui está a fonte do que é a obra da redenção. E aí, nesse sentido, eu posso ser um profundo conhecedor de uma coisa e um profundo ignorante de outra coisa, né? Quantos crentes sinceros podem falar coisas absurdas sobre revelações da graça comum? E quantas pessoas tão estudiosas, juízes, médicos, advogados, eruditos da academia, eles podem ser tão conhecedores de uma coisa e tão ignorantes da verdade, da revelação da graça especial, né? Então, parece que a teologia reformada deixa muito claro isso, né? Que entender tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus, mas tem áreas distintas, né? Vamos orar?
crianças já saíram. Damos graças, Senhor, por esse domingo, pela bênção do Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, um bom almoço em família, e podemos, ó Deus, novamente te adorar, te cultuar hoje à noite, Senhor. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.